Quer dizer, nós queimamos a primeira e segunda etapa, o SUS, Osmar é testemunha disso, não permite a internação a menos que o usuário assine voluntariamente a internação. Ele não tem condições psicológicas para isso. Então nós estamos exagerando 410 milhões de reais, um exagero de remédio errado. E às vezes o remédio errado mata. Eu concordo com Osmar, é a maior tragédia que a saúde pública já viveu. Comparável, só pegando os números do Osmar, a gente já vê que é comparável à gripe espanhola de 1918, 1919 até 1920. Nós vamos chegar ao mesmo número. A tendência de que se alastre mais ainda. Ao mesmo número de mortes da gripe espanhola. Então, cumprimentar o presidente Lula, felicito, se interessou, obrigou seus ministros a se entenderem. Agora, a proposta levada ao Lula é o exagero do remédio errado, é a superdosagem do remédio errado. Deputado Paulo Delgado, o senhor é conhecido pelo movimento antimanicomial. Existe essa crítica que o deputado expressou bem aqui a respeito do pouco tempo ou da falta de internação para casos desse tipo. O que o senhor acha? Porque parece que, pelo que eu sei, esse programa do governo prevê uma internação de 3 dias. É suficiente ou, nesse caso, deveria ser feita uma espécie de uma exceção à política de não internar? Olha, eu acho que, primeiro, o ministro Alceni é um aliado da reforma psiquiátrica brasileira, foi um dos primeiros a implantar as ideias da reforma antes da existência da lei, né, Alceni? Verdade. O que eu vejo hoje, acho também que o governo começou a agir na questão do crack com a velocidade que precisava, só que há um componente de saúde no crack, de saúde espiritual no consumo do crack, que rompe com a economia de signos da droga e transfere para a economia pura do comércio. A cocaína foi uma droga que quebrava o pai rico. O crack quebra a mãe pobre. E essa mão invisível que construiu essa droga não está sendo procurada. E não será achada pelo sistema de saúde. O senhor fala em repressão à origem, ao traficante, seria o caso? Não, não é o traficante. Essa droga é diferente de todas as outras que já apareceram no mundo. A droga sempre foi um caminho para você contornar o desamparo. A droga esteve ligada à utopia. A droga esteve ligada a sentimentos de liberdade. A droga esteve ligada à rebeldia. A droga tinha a ver com conflito de geração. Essa é a mais perversa das drogas. Essa é uma droga covarde. E as outras drogas pegavam um sujeito com alguma vontade, com alguma capacidade de raciocínio, com algum sentimento de transformação na sua vida. Era da economia dos signos, era do mundo dos signos. E essa não é do mundo dos signos, então ela não é droga no sentido clássico. Ela não é o álcool, ela não é a cocaína, ela não é a morfina. Mas qual a diferença ela não é na prática? Aquilo que aqui no século XIX os grandes filósofos usavam. Nietzsche usou droga. O Freud fez experiências com droga, não é? O nosso Basaglia, lá, o italiano, que eu conheci pessoalmente, veio ao Brasil, quando viu os manicômios brasileiros, o Basaglia se assustava com aquela maneira como os doentes mentais brasileiros estavam encarcerados e supunha até que a política de porta aberta da desmanicomialização italiana era para criar uma economia de signos de novo, de símbolos, que a doutora Anisa encontrou na Casa das Palmeiras, no primeiro CAPES brasileiro, não é? Então não veio só lá do Basaglia a minha lei, ela veio também da experiência da Casa das Palmeiras. Como tratar então a pessoa que se torna dependente dessa droga, então, hoje droga eu acho tão específica? Primeiro, não colocar no Ministério da Justiça é uma grande decisão do governo, mas também envolver o Ministério da Justiça também essa ideia da intersetorialidade, essa ideia de envolver a sociedade toda. Por quê? A parte técnica da abordagem que o Alceni e o Terra têm experiências práticas dessa coisa com
os serviços que dirigiram o Ministério, a Secretaria de Saúde, essa parte pode ser feita no CAPS Álcool e Droga, mas sem manicomializar essa figura também, esse usuário. Mas a pessoa que está com uma dependência física ou química tão Esse grande, cara, ela será que esse pode cara, sair qual é o mundo para a rua desse tão rápido? traficante? Quem é esse traficante que gosta de pobre? Onde nasceu isso? Quem é esse cara que gosta de pobre? Quem é esse cara rico que gosta de pobre? Eu nunca vi isso. Tem uma coisa que não pega no crack. É uma coisa que ainda não foi estudada. Ela é muito mais sofisticada, ela é muito mais perversa. Já houve tentativa de usar a droga para desmobilizar a juventude. A maconha no Brasil foi usada para isso nos anos 70. Mas essa tem um componente interessante, que é a mãe, que é pressionada para dar os R$5, R$2. Criaram uma droga para a mãe ser apertada, para a mãe ser pressionada. Então é preciso de fazer um movimento inverso, é preciso de começar a acompanhar. Na hora que esse garoto chegar, é preciso ir atrás do fio que leva ao símbolo que esse menino pegou essa pedra com o símbolo daquele que lhe deu a pedra, que é igual a ele. Dona Cecília, a senhora já presenciou algum caso de pessoa que se livrou do vício e voltou a levar uma vida normal? Como se deu esse processo? E como esse processo pode ser comparado com esse programa do governo? Sim, sem a menor dúvida. Eu supervisionei um CAPS, álcool e drogas, na Cracolândia, em São Paulo, por 12 meses. E foi exatamente porque a universidade fez uma parceria com o governo municipal lá em São Paulo, para que a gente pudesse ir para a Cracolândia, que nós fomos com um modelo que seria um modelo novo, já que esse modelo atual não dá conta da questão do crack. Como era esse modelo novo? Então, inicialmente um modelo que abre a porta do centro de atenção psicossocial quando o paciente busca ajuda. Então, o paciente não pode ser agendado depois do acolhimento para que ele volte num outro momento quando o médico puder atendê-lo. Então, aumentar a equipe multidisciplinar com profissionais médicos que, junto com a equipe, façam o diagnóstico assim que ele entre no CAPS. É um modelo que a Inglaterra usa, que é em alguns serviços da Inglaterra, que é um modelo chamado entrada imediata, o drop-in. Chegou, entrou. E aí, nesse momento, o diagnóstico é multidisciplinar. O médico, o assistente social, a enfermeira, todo mundo que acolhe para exatamente avaliar o grau de gravidade dessa dependência. Poucos pacientes vão ser tratados no CAPS. Essa foi a nossa experiência, de 12 meses. Porque depende da pessoa querer, é isso? Não depende, porque nós temos dentro dessa avaliação inicial uma entrevista motivacional, a gente tenta amarrar com a família, a gente aplica vários recursos para tentar conquistar o paciente para que ele faça o crack. É por conta mesmo da gravidade, da síndrome de abstinência dessa droga, que é muito poderosa. Nós estamos na era da neurociência. Nós temos como entender esses mecanismos cerebrais e cuidar desse processo de uma forma ética. Cada caso é um caso, cada indivíduo vai ter o seu projeto terapêutico e os pacientes podem se recuperar. Por exemplo, o tratamento com antidepressivos que o deputado Alcine Para Guerra mencionou. alguns casos. Alguns casos precisaram de antipsicóticos. Substituição tem por muita outra droga. comorbidade, tem muita doença junto. Associada. Não é só um dependente químico. Não. Ele tem déficit de atenção e hiperatividade, que é muito comum no caso da dependência, do crack. Né? O crack diminui os sintomas do déficit de atenção. Então, as pessoas portadoras desse transtorno buscam com mais facilidade o crack. Acho que tem várias questões. Não queria interromper. A abordagem toda tem uma expressão: biopsicossocioespiritual. É isso mesmo. Os 4 componentes têm que estar junto na abordagem terapêutica do usuário de crack. Sem dúvida.